Muito obrigada, Tiago e Rodrigo, pelo convite. É um grande prazer realmente estar aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre quais são os sintomas da esclerose múltipla. Então, primeiro, como o Tasso falou na brilhante aula que ele deu, né, agora há pouco, os sintomas eles vão depender de qual área foi afetada no sistema nervoso central. Então, basicamente, a gente tem três áreas principais que podem ser acometidas por desmielinização na esclerose múltipla, que é o nervo óptico, que é o encéfalo e é a medula espinhal. Lembrando só um detalhe que eu acho que vale a pena dizer, que a medula espinhal ela acaba aqui entre L1 e L2. E por que é interessante dizer isso? Porque às vezes os pacientes se angustiam de dizer assim, eu não fiz ressonância da coluna lombar, ou eles vêm com uma ressonância da coluna lombar e dizem assim, mas não tem lesão. Então, só para a gente reforçar que a ressonância da coluna lombar habitualmente a gente não faz, porque a gente não tem mais medula ali, o que a gente tem é raiz. E aí, então, eu lembro de uma frase, né, que é todos os caminhos levam a Roma. Então, os sintomas da esclerose múltipla, eles são múltiplos também, como o próprio nome da doença diz. E aí, uma coisa que a gente tem que estar em mente é que, independente de qual seja o sintoma decorrente de lesão de qualquer esfera dessa do sistema nervoso central que a gente falou, ele, para a gente considerar como um sintoma típico de um surto clínico na esclerose múltipla, ele tem que durar pelo menos 24 horas. E aí, então, como é que são esses sintomas? Então, primeira categoria que a gente vai caracterizar são sintomas visuais, aqueles que a gente tem principalmente por lesão de nervo óptico. Então, geralmente, o que se apresenta no paciente é uma dor ocular, a movimentação do olho, com uma turvação visual. E aí, algumas características a mais a gente consegue identificar, como uma apresentação subaguda. Então, geralmente, essa evolução é em dias. Unilateral, pode até afetar os dois olhos, mas habitualmente inicia em um olho só. A dor ocular que eu falei, né, caracterizada por dor à movimentação ocular. E aqui mais algumas características, como perda da visão central. Aqui a gente tem um exemplo nessa foto, né, que o meio da visão, essa parte central, ela tá turva, tá mais turva do que a parte periférica. O famoso nistagmo, que é essa movimentação anormal e involuntária do olho. E a diplopia, aqui, que a gente consegue, que é chamada como visão dupla, em que, ao se observar um objeto, você vê duplicado. Algumas características a mais são turvação visual. Ela, como eu falei, ela geralmente é no centro da visão, mas ela pode acontecer em todo o campo. E aí é exatamente por isso que o neurologista de cada paciente aqui, né, na hora de fazer o exame físico, usa geralmente essa tabelinha, que a gente chama de tabela de Snellen, que aqui a gente tem o limite da visão normal e a gente vai vendo o máximo de visão que o paciente apresenta em cada olho, para a gente caracterizar perda visual. E uma outra característica que pode ocorrer é a descromatopsia, que é essa perda da discriminação de cores, essa alteração da visão de cores. E aqui, por exemplo, a gente tem uma figura que eu coloquei propositadamente uma maçã vermelha, porque geralmente a visão afetada, a cor, são as cores de tons vermelhos. E aí o que se vê, você vê que perde a saturação de cor. E o teste que a gente usa na clínica é esse teste de Ishihara, em que, se vocês observarem, aqui tem um fundo, né, com essas bolinhas, e tem um número no centro. E aí, esse número a gente pede para que o paciente leia. Então, dependendo se ele tiver alguma alteração da visão em cor, ele pode não conseguir identificar esse número. E eu quis trazer um pouquinho de arte também, de ressignificação, já que a gente vai falar tanto só de sintomas negativos, vamos dizer assim, né, que
ocasionados por lesão. Então, eu quis trazer um pouquinho de poesia também. Aqui é um artista, o John Bramblett, que ele tem uma doença neurológica, não é esclerose múltipla, mas é uma doença neurológica que resultou numa perda visual aos 30 anos. E ele, que nunca tinha feito nenhuma pintura, ele passa e se torna um artista consagrado com a pintura dele em cores. E, caracteristicamente, ele usa muitas cores. E uma estratégia que ele usa, que é bem bacana, é que ele diz que cada tinta ele usa primeiro para fazer o rascunho, porque ele consegue identificar pelo tato, e aí ele vai pintando, e ele diz que cada tinta tem uma densidade, tem uma textura diferente no toque do dedo, e ele consegue fazer obras lindas mesmo com a perda visual. Passando um pouquinho mais à frente, vamos para os sintomas sensitivos, sintomas de sensibilidade, que aqui tem uma figura interessante, que são essas formiguinhas, né, nos pés, que os pacientes descrevem assim mesmo. Então, o sintoma ele pode ser de formigamento nos braços, nas pernas, a depender da área afetada, dormência, queimação, dor é um sintoma importante na esclerose múltipla, seja a dor de membros, seja a dor que a gente chama neuralgia do trigêmeo, que ocorre na face, aquela dor tipo choque, que pode ocorrer por lesão de um nervo craniano. E, além disso, a gente tem os sintomas que a gente chama de negativos de sensibilidade, como a perda da sensibilidade. Então, os sintomas sensitivos, eles também fazem parte do contexto de esclerose múltipla e são sintomas muito comuns referidos pelos pacientes. E aqui eu trago um trechinho de um poema escrito por um paciente de esclerose múltipla, que o nome do poema é A Dormente. E aí ele diz assim: a minha dormência anda acordada de dia e de noite. Tem dias em que nem o chão me sente. Então, mostrando, colocando em palavras de maneira linda, né, esse sintoma que também é tão incômodo. Sintomas motores, eles também estão presentes na esclerose múltipla, seja uma fraqueza muscular, que ela pode ser só de um membro, seja um membro superior, seja um membro inferior, como ela pode ser de 2 membros ou mesmo dos 4 membros. Desequilíbrio, incoordenação motora, dificuldade para caminhar, e inclusive a gente tem sempre que questionar a presença de quedas. Então, esses sintomas motores, eles também são importantes na avaliação do paciente dentro da suspeita de esclerose múltipla. E aqui eu deixo uma indicação de um filme, que é 100 metros, que o resumo é que um homem diagnosticado com esclerose múltipla, ele não se conforma com essa limitação imposta, e aí ele começa a treinar para uma prova de Ironman, com a ajuda do sogro dele. E isso é baseado em uma história real, e ele consegue. Está disponível na Netflix, e é muito interessante porque, por ser uma história real, você consegue ver o quanto a reabilitação, a força de vontade, ela ajuda de maneira significativa nos objetivos e na reabilitação. E aqui eu quero fazer questão de frisar uma coisa que a gente sabe que é muito difícil precisar de um auxílio. O fato de deixar de caminhar de maneira independente é um marco importante na vida do paciente com esclerose múltipla, naqueles que vão evoluir, né, com um quadro motor importante. Mas aqui eu faço questão de reforçar uma coisa que é a presença o uso da muleta, da cadeira de rodas, do andador, de qualquer instrumento que seja necessário para a mobilidade do paciente, ele, ao invés de ser visto como algo ruim, né, porque às vezes a gente só tem a visão negativa do instrumento. A gente tem que lembrar que eles oferecem autonomia, mais autonomia e independência para as pessoas que têm dificuldade de locomoção. E eu digo isso para que a gente veja a muleta, o andador, não como inimigo do paciente, mas como um amigo. É através desses instrumentos que pessoas com dificuldade de mobilidade conseguem alcançar maior independência. E agora a gente vai para um sintoma que é muito comum, corresponde a inúmeras queixas do paciente, que é a fadiga. E a fadiga é um dos grandes sintomas invisíveis da doença.
Porque o que é fraqueza, o que é incoordenação motora, o que é desequilíbrio, isso as pessoas no entorno conseguem ver. Então, é mais fácil para as pessoas acreditarem na presença desses sintomas. Mas quando a gente fala de sintomas invisíveis, como dor, fadiga, isso se torna muito mais difícil para o paciente que carrega esse sintoma, porque muitas vezes as pessoas do entorno, até mesmo a própria família, o entorno do trabalho, os amigos, eles não conseguem visualizar esses sintomas, não conseguem reconhecer a importância desses sintomas. Então, é importante que a gente fale e que a gente diga que eles existem, eles são reais, mesmo invisíveis, eles são reais. E a fadiga é essa sensação de cansaço, que ela é desproporcional à atividade realizada. Então, eu fui no fogão e fui fazer um ovo, e isso já me deu uma fadiga importante. Então, uma atividade que era para ser uma atividade leve, ela se torna, para mim, que tenho a fadiga, uma atividade muito cansativa. E ela piora com o calor, com banho quente, com exposição solar, por exemplo, aqui que eu estou no litoral, né? Então, os pacientes que vão para a praia, ficam lá torrando no sol, eles habitualmente relatam a piora da fadiga. E mais uma vez eu trago mais um trechinho do poema A Dormente, de João Negreiros, que diz: a doença tem dias, a doença tem os meus dias. Acordo cansado como se o dia tivesse sido ontem. Disseram-me que ia acabar numa cadeira de rodas, mas ontem andei contra a maré e ainda tinha pé. Então, ele fala de maneira muito poética sobre os sintomas da esclerose múltipla. Então, essa frase do acordo cansado como se o dia tivesse sido ontem é uma descrição muito bonita do que é a fadiga, do que a fadiga significa. Também temos os sintomas cognitivos e o de humor. Os pacientes, ao longo do tempo, ao longo dos anos, eles vão se queixando podem se queixar de desatenção, de esquecimentos, principalmente para fatos recentes, de redução na velocidade de processamento. O que é isso? É uma lentificação do pensar. Então, eu raciocino de maneira mais lenta. E além, obviamente, dos sintomas de humor, como sintomas ansiosos, sintomas depressivos, já que aqui a gente está falando de uma doença crônica, né? Ainda incurável, quem sabe a gente não alcance esse objetivo, né? Mas por enquanto ainda incurável, que inicia principalmente nos pacientes mais jovens. Então, diante de uma mudança na vida daquele paciente, a ansiedade, ela é quase que natural, ela é humana. A ansiedade é a incerteza do que vai acontecer. Eu digo que, na verdade, o melhor tratamento, vamos dizer assim, o melhor combate para sintomas ansiosos, para essa ansiedade que surge depois do diagnóstico, é o tempo. O tempo, assim, por mais que todos nós, enquanto médicos, a gente oriente, a gente diga o quanto hoje o tratamento ele avançou muito, o quanto hoje a gente tem drogas de alta eficácia que conseguem controlar muito melhor os sintomas e a doença em si, mas nada como o tempo para mostrar para o paciente que as coisas vão se ajustando, que ele vai se reencontrando. E à medida que ele vai permanecendo bem, ele vai ganhando mais confiança e a ansiedade naturalmente reduz. E aqui é muito importante a gente dizer o quanto o apoio familiar, o apoio dos amigos, o apoio no ambiente de trabalho para aqueles que exercem, né, as atividades laborativas, ele é importante. Por exemplo, quando a gente fala de fadiga, às vezes pequenos descansos já são suficientes para a fadiga melhorar. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, as pausas, elas são importantes naquele paciente que está com fadiga. E assim como sintomas de humor, né? O quanto se sentir acolhido é importante no tratamento, no lidar com a vida mesmo e com a doença. Agora vamos falar um pouquinho sobre disfunção esfincteriana e sexual, que também é muito importante. Às vezes os pacientes têm vergonha de falar sobre, e aí a gente precisa perguntar ativamente.
faz parte da qualidade de vida. Então, não se sintam constrangidos em falar com seu neurologista sobre suas queixas, incluindo queixas esfincterianas e sexuais. A gente habitualmente classifica os sintomas de urinários em sintomas de armazenamento e sintomas de esvaziamento. Então, os sintomas de armazenamento é quando a gente tem dificuldade de armazenar urina. E o que isso resulta? Na urgência urinária, do ter que ir correndo para o banheiro. Na incontinência urinária, às vezes não dá tempo de chegar até o banheiro. No aumento da frequência urinária, então tem que estar toda hora indo no banheiro, várias vezes, de dia ou mesmo à noite. E a gente tem também os sintomas de esvaziamento, que são os sintomas que resultam da dificuldade de se esvaziar a bexiga. E aí, o que a gente observa? Jato urinário fraco, dificuldade para iniciar o jato. Então, é aquele paciente que fica lá, deu vontade de fazer xixi, vai no banheiro e demora até começar a fazer xixi. E o aumento do esforço, né? Precisa, às vezes, incluir a musculatura abdominal, fazer a contração da musculatura abdominal para ajudar a liberar a urina. Isso a gente chama de toda essa categoria aí a gente chama de bexiga neurogênica, que é a lesão de bexiga resultante de uma lesão especialmente na medula. Pode acontecer também em áreas do encéfalo, mas principalmente na medula. Além dos sintomas urinários, a gente tem também constipação, que é a dificuldade, né, de defecar. Às vezes, pacientes passam dias, às vezes chega a mais de uma semana sem conseguir defecar. E aqui, lembrar da importância da hidratação. Não adianta comer fibra se não se hidrata, se não bebe líquido. Então, lembrar sempre que uma hidratação adequada é importante para quem tem constipação. Além de atividade física, tem várias medidas comportamentais que podem ser feitas. E também as queixas sexuais, né, como redução do libido, que pode acontecer tanto por problemas relacionados à esclerose múltipla em si, quanto por questões psicológicas mesmo, de insegurança, de ansiedade. Então, isso pode influenciar na redução da libido, além de alguns medicamentos que também podem interferir. E a disfunção erétil, ou a impotência sexual, que também pode ocorrer. E é importante que esses sintomas eles sejam relatados, porque muitas vezes nós, neurologistas, a gente vai precisar da ajuda do urologista para guiar e para contornar esses sintomas. Então, repetindo, né, a figura do início, todos os caminhos levam a Roma, a gente consegue perceber que são múltiplos os sintomas, múltiplas as possibilidades, e que a gente tem que ficar atento ao nosso corpo. É muito importante a percepção corporal que o paciente ele adquire, porque como esses sintomas eles podem ser transitórios, é importante que se perceba e que se valorize, e que se relate para o seu neurologista. E aqui eu finalizo com uma frase que eu gosto muito, que é do Viktor Frankl, que ele foi um sobrevivente dos campos de concentração. Era um judeu. E aí ele diz assim: nós que moramos em campos de concentração, podemos lembrar os homens que andavam pelos alojamentos confortando os outros, dando seu último pedaço de pão. Eles ofereceram prova suficiente de que tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher sua atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. Então, a maneira como a gente lida com as adversidades, com o diagnóstico, também pode ser uma escolha nossa. Então, era isso que eu tinha para falar. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho e estou à disposição para qualquer dúvida que possa surgir.